Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do segundo e último volume do O Marido do Meu Irmão de Gengoho Tagami. Estou lendo o segundo volume quase um ano depois de ter lido o primeiro e a história assim continua maravilhosa, assim, muito boa e foi um ótimo encerramento. E relembrando aqui um pouco do que aconteceu assim no primeiro volume, né? A gente tem o Mike que vai visitar o iate no Japão porque o Mike era casado com o irmão gêmeo do Yacht, né? O irmão gêmeo se chamava Ryoji, que morreu no Canadá. E Kana, que é filha do Yacht, com a ex-esposa dele, que eles estão separados. A história aqui desse volume começa com o Yacht se questionando, né? E se perguntando e se a filha dele fosse lésbica, né? Se descobrisse lésbica. E começa a pensar sobre isso, a refletir sobre isso e como seria a reação dele em torno disso, né? Nesse começo do segundo volume, a gente vai ver a relação do Mike com a família se fortalecendo, né? Eles vão até fazer uma viagem juntos a Termas e passam vários bons momentos juntos, incluindo a ex-esposa do Yacht, né? Que também vai nessas termas junto com eles. Aí aqui durante a história, né, no meio desse volume, né, vai ter um momento que o Mike tem um contato com um antigo amigo do Ryoji, que também é gay, né, mas não é assumido e nem pensa em assumir essa situação publicamente, e que fica depois disso uma conversa estranha entre ele e o Mike, né, quando isso acontece, que até o Mike no final da conversa, né, quando eles estão se despedindo, ele até pergunta para esse amigo, antigo amigo do Ryoji, né, se eles se vissem na rua, né, se encontrassem no bairro, se poderia cumprimentá-lo ou não, né? E, né, a resposta final acabou sendo melhor que não, né? Que eles não conversassem assim no bairro que eles moravam e só se tratassem assim à distância mesmo, ou em bairros assim distantes, ou em bairros já frequentados pela comunidade LGBT, já focados nessa comunidade. É engraçado, né, que o primeiro momento que esse amigo aparece na história, ele conversa com o Yacht, né? E aí no segundo momento, o Yacht decide apresentar o Mike como marido do irmão dele mesmo realmente, e o Yacht fica chocado que não foi uma grande questão e o amigo nem fica surpreso ou nada, assim, simplesmente ok e pronto. Então isso nos apresenta tipo uma dualidade, né? Enquanto tem esse amigo antigo do Ryoji que esconde a sua sexualidade para se proteger do preconceito presente na sociedade japonesa, o Yacht fica nesse processo de reflexão de, olha, não é grande coisa. E o Mike, nessa conversa que ele tem com esse antigo amigo do Ryoji, ele pensa assim, tipo, não seria uma vida de verdade se você precisa se esconder, né? Você não vai viver plenamente. E o Yacht encara o preconceito que o Mike recebe por tabela também, né? Porque o Mike aqui vai ter um momento que vai na escola da Kana entregar uma flauta que ela tinha esquecido e um professor da escola vê. E assim, né? A Kana se ligou muito rápido ao Mike, né? Fala dele pra todo mundo sem esconder que ele era casado com o tio dela, o Mike vira o tio canadense que a Kana quer apresentar para todo mundo. Aí esse professor tenta reclamar com o Yacht sobre isso, dizendo que tinha gente que podia achar ruim, porque no Japão o casamento gay não era permitido como era no Canadá, e toda essa conversa fiada de pessoa preconceituosa que quer fingir uma preocupação. Mas aí o Yacht já corta e fala que caso a filha tivesse um problema real na escola, que a escola advertisse quem praticou o ato ruim e não a vítima. Nessa questão, o Yacht também se sente vítima, né? Também se fica ofendido, porque a família dele também é uma família diferente, né? Porque ele é separado, ele cria a filha assim quase sozinho, né? Semi-sozinho. Então ele também não faz parte de uma família tradicional, né? Ele também não faz parte de uma família convencional. Então ele também se sente atingido pelas insinuações que o professor faz que a Kana poderia sofrer por ser diferente, né? Porque ele também faz parte de uma família diferente. E esse momento, assim, foi um momento quase de virada de chave para o Yacht, né? Podemos assim dizer, né? Foi um momento de aceitação do irmão ser gay, né? De ter sido gay, porque ele falou firmemente que o Mike era o marido do irmão dele, né? Para o professor nessa situação lá na escola, e depois ele até se sente mais leve com isso. Quando ele retorna à casa, ele pede para o Mike mostrar as fotos da vida do irmão no Canadá, até a foto do casamento. E o Yacht meio que oficializa de vez a entrada de Mike para a família, né, oficialmente, ao levar o Mike para conhecer o cemitério que estava os pais, né, para fazer uma oração. Podemos dizer que foi quase um ritual, uma cerimônia para apresentar o Mike para os antepassados da família do Yacht
e do irmão que já morreu Ryoji. Mas com o final do mangá chega o momento para que o Mike finalmente volte para o Canadá, né? A viagem dele no Japão durou apenas 3 semanas e o final assim do mangá, gente, é muito fofo, muito bonito, muito simples, mas muito emocionante. Esse mangá, assim, gente, é muito bom, vale muito a pena ser lido. E assim, né, a historinha continua com aquele guia de cultura gay do Mike, que explica coisinhas assim do meio LGBT também. Ano passado, quando eu li o primeiro volume, eu acho que todos estavam esgotados e não tinha para vender em lugar nenhum. Esse ano na Amazon, pelo menos, eu vi que já tem os 2 volumes disponíveis, mas com pouco no estoque. Mas eu vi que a Panini relançou esse mangá em um box, que você leva o marido do meu irmão, mais um outro mangá lá, né, outra série de mangá, que você leva o box fechado, né? Então, para quem tá com um dos volumes faltando, dá uma olhadinha na Amazon para comprar o volume que você deseja, ou já compra o box assim e depende do preço, já ganha um outro mangá para também ler. Não conheço outro mangá que vem junto, então não posso opinar ou dar indicações se vai valer a pena ou não. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Leia esse mangá assim, muito bom, apenas 2 volumes, então a leitura assim vai ser bem suave, muito tranquila. Muito obrigado. Até.